Diversas áreas do conhecimento, como a medicina, o direito, a economia e a psicologia, utilizam uma linguagem especializada com uma série de termos específicos. A necessidade de estudá-los, compreendê-los e organizá-los ocasionou o surgimento da terminologia. Mas será que essa ciência estuda apenas expressões técnicas e jargões profissionais? A terminologia, na verdade, tem como objeto de estudo principal os termos, né? Mas essa ideia de o estudo dos termos tem se ampliado e tem se modificado ao longo do tempo, porque para estudar os termos a gente tem que estudar onde eles ocorrem, ou seja, nós temos que estudar os textos, a situação comunicativa em que esses textos são elaborados, são produzidos, para poder identificar os termos, né? Então, esse é o objeto de estudo da terminologia, considerando os textos, mas também ultimamente se ampliando para outras expressões combinatórias que não só os termos. Hoje em dia ela se ampliou um pouco mais, a gente trabalha não só com os termos, mas também trabalha com todas as expressões que são recorrentes de uma determinada área. Essas expressões recorrentes podem ser expressões que não são técnicas ou terminológicas, digamos assim, como uma determinada expressão que uma determinada área usa muitas vezes, mas elas podem ser expressões bem técnicas. Se a gente pensar no caso do direito, quando a gente termina um documento técnico de direito, a gente diz o referido é verdade, dou fé, por exemplo, numa certidão. Isso é uma expressão recorrente da área do direito. A terminologia tem um papel fundamental, eu diria, tanto para a disciplina hoje em dia do professor de línguas, quanto de um tradutor, né? Professor de línguas, porque cada vez mais a didática das línguas ela se volta para um público, para especificidades de um público-alvo, né? Quer dizer, então há uma tendência muito grande, muito forte, em que se trabalha em áreas específicas, não a língua de uma maneira geral, né? Conhecer a língua como um todo, mas contextos específicos de ensino, né? Áreas. Então, tu vai ensinar o francês, o inglês para pessoas relacionadas à medicina, ao direito, à administração, enfim. Isso é uma tendência forte hoje, conforme as necessidades, né? Os contextos de ensino. A diferença dos estudos de lexicografia, quer dizer, dos dicionários chamados dicionários gerais de língua, exemplo de um Caldas Aulete, de um Aurélio, é que a palavra não há dúvidas quanto ao seu reconhecimento, agora quanto ao termo há. Um trabalho que a gente vê que realmente é necessário quando a gente está nas aulas de tradução, né, que às vezes a gente pega um texto especializado e simplesmente não tem onde procurar. Porque muita coisa que a gente acha soam muito falsas, assim. Não são só traduções, não adianta só traduzir quando se é muito específico, porque em outro lugar vai se dizer de outro jeito, então não é só uma tradução. Então com essa pesquisa a gente procura realmente como é que é na outra língua, como é que é naquela cultura, naquele povo, como é que se diz. Então a gente sempre chega a vários resultados, assim, que a gente vê que vão ser úteis assim, quando estiverem disponíveis e estão sendo disponibilizados com o tempo. O estudo da terminologia pode ser novo, mas na verdade a sua prática não, porque desde que existia, desde a filosofia grega, as artes marciais, enfim, toda a técnica marcial dos romanos mesmo, já havia termos técnicos e conceitos específicos. Tem uma parte aplicada e tem uma parte teórica, né? Então nós temos os estudos que ajudam a definir assim, o que é um termo, como é que ele se caracteriza, como é que ele se constitui, e desse resultado tem os produtos que são os dicionários, que também tem toda uma metodologia que é seguido. A gente precisa conhecer a área com a qual a gente está tratando e a gente se integra com os especialistas dessas áreas. Então, de alguma maneira, a gente acaba aprendendo sobre a configuração da área de conhecimento e também aprendendo com as pessoas, os conceitos básicos dessas áreas, né? O dicionário a gente acha assim, qualquer um pode fazer. Não é qualquer um que pode fazer. Tem que ter toda uma formação linguística,
tem que ter toda essa preocupação com esses elementos que eu acabei de mencionar, o texto, as suas características, né? O que é específico naquele texto, qual é a linguagem dele, o que ali dentro pode ser um termo. Então, não adianta só ter o conhecimento da área especializada, que está fazendo o dicionário, mas tem que ter esse conhecimento linguístico. Por isso, a importância do trabalho interdisciplinar. Para poder construir um instrumento que vai ajudar uma pessoa a entender os termos de uma determinada área ou os modos de dizer dessa área, a gente, obviamente, precisa se aproximar dessa área de conhecimento, que não é a nossa, né? Entender como é que ela funciona, quais são os conceitos, para então organizar isso de uma maneira e oferecer para um usuário. Fundado há 20 anos, o Termisul surgiu com a intenção de colaborar na construção do Mercosul. Dentro deste contexto histórico, com a coordenação do Instituto de Letras e profissionais de diferentes áreas, o grupo passou por diversas mudanças ao longo do tempo, com grande influência da tecnologia. O Termisul é um projeto de pesquisa, é um lugar onde se reúnem vários pesquisadores, alguns colaboradores e vários estudantes, às vezes bolsistas voluntários e às vezes bolsistas da universidade. É um grupo que se debruça sobre as questões da terminologia, da lexicografia e da tradução. O Termisul tem uma história que de alguma maneira está vinculada ao próprio nome, Termisul, né? Porque é um grupo de estudos em terminologia técnico-científica. A ideia começou a aparecer em 90, ele vai se constituir mesmo em 91. Foi um período em que a Universidade Federal, através da Pró-Reitoria de Extensão, desenvolvia uma série de discussões sobre a possibilidade de ver como a universidade poderia colaborar com a constituição efetiva do Mercosul. Havia necessidade que países que falavam línguas parecidas, mas com diferenças de vocabulário e de compreensão, pudessem se entender sem maiores dificuldades. Foi uma ideia, uma proposta apaixonante que a gente aceitou o desafio e, no caso, eu pude aceitar esse desafio porque eu encontrei grandes parcerias. Numa primeira fase, não contávamos com nenhum recurso informatizado e começamos nossos trabalhos com lápis, papel e cópias xerox. E assim, a nossa evolução também é marcada pela evolução tecnológica. Começamos até sem muito espaço, sem muitas condições físicas, né? E fomos conquistando tudo isso ao longo do tempo. Mas a principal mudança é essa. A partir de 2005, 2006, quando a gente coloca vários dos materiais que nós usamos, disponibilizado tudo isso na nossa página na internet. O trabalho continua da mesma natureza, mas o modo pelo qual ele é feito está muito diferente. E que bom que está diferente, que a gente ganha mais tempo para pensar no usuário, na qualidade da informação que a gente está oferecendo. Hoje o grupo tem outros horizontes, outras, né, que são mais de acordo, ou pelo menos mais voltados a tecnologias, né, linguísticas, que é algo importante, com a produção de outros instrumentos, mas acho que a história que nós sempre quisemos pesquisar muito e fazer trabalhos com base numa reflexão sobre questões de linguagem especializada, como nós dizemos, não somos só nós, mas quem estuda terminologia, né, faz, então isso permanece no Termisul. Para a carreira dos profissionais envolvidos, o Termisul oferece uma oportunidade de trabalhar num ambiente interdisciplinar. Além do contato com estudos de diversas áreas, o projeto possibilita uma ampla base de pesquisa e a continuação da formação acadêmica de seus integrantes. Eu acho que a influência se dá em duas linhas, né? O que a gente observa com os nossos alunos que saem daqui? Por um lado, eles sempre nos dizem assim, essa experiência fez me ver diferente a minha formação, né? Me mostrou outras coisas, me ensinou a fazer pesquisa, né? E um outro lado é que muitos desses alunos conseguem continuar a sua formação indo para um mestrado, indo para um doutorado, né? Eu acho que a gente tem exemplos vários aqui dentro, então
Eu acho que essa é uma importância. A gente ensina um aluno a pesquisar e a trabalhar com pesquisa, a refletir, né? E, por outro lado, abre caminhos também para ele continuar a sua formação e continuar estudando. Participar do TermSul tem sido muito bom para realmente aprofundar os estudos nessa área da letras que às vezes a gente não tem tanto aprofundamento. Porque sempre, né, nesses grupos de pesquisa, a gente acaba estudando mais a fundo e indo além do que a gente consegue no curso de graduação, tanto por tempo ou por disponibilidade de professores ou por simplesmente ter muitas pessoas diferentes, de diferentes ênfases na mesma turma. Então, com esses grupos de pesquisa, a gente consegue realmente focar um assunto e desenvolver ele, né? E se desenvolver nele. A gente consegue publicar algumas coisas. A nossa vida acadêmica ganha muito, né? É uma grande importância, tanto para o curso, o nosso curso de tradução, que com certeza tem um diferencial em função dessa área de pesquisa, quanto para a nossa formação, né? Nós, professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos e os alunos de iniciação científica também, que eu acho que fazem o todo dessa história é o aluno de iniciação científica, que hoje a gente tem ex-alunos de iniciação científica, nossos colegas no grupo. Em termos de influência e de aprendizagem para o estudante, para o bolsista, né, ou para o orientando de mestrado, doutorado, dois aspectos, né? Um que é ligado ao conhecimento mesmo, né, a ciência, a pesquisa que se desenvolve aqui dentro, que é muito séria, muito comprometida. E o outro aspecto que é a experiência de se trabalhar com uma equipe múltipla, né, e múltipla não só de pessoas que vêm um pouco de formações diferentes, né? Isso está marcado pelas línguas, mas não só pelas línguas, né? Mas pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre os objetos, sobre as teorias, né? E isso é muito enriquecedor. Para melhor estudar termos e expressões, o TermSul se preocupa em entender as mudanças que ocorrem nas diversas áreas do conhecimento. A evolução nas pesquisas em terminologia acompanha as transformações que ocorrem na linguagem dessas áreas. Ela tomou uma importância muito grande nos últimos tempos, que quer dizer, esses últimos tempos de uma sociedade globalizada, de uma sociedade em que o saber, em que a produção científica, né, e a produção tecnológica ganham um amplo desenvolvimento e com isso há o surgimento de novos termos e novos conceitos. Esse ambiente tecnológico informatizado mudou consideravelmente o jeito da gente produzir recursos terminológicos. Como é que isso reflete as mudanças da sociedade? Todas as mudanças científicas e tecnológicas da sociedade, elas são acompanhadas sempre de criação de novos termos e de criação de novas expressões. Então, cada área, independente de qual seja, ela tem uma certa convencionalidade no seu dizer. E a terminologia reflete isso. Então, se eu tomar um texto de medicina, por exemplo, um artigo medicina, eu vou verificar que aquele artigo sempre vai se dividir em determinadas etapas que vão levar sempre os mesmos nomes. Então, vai ser uma parte de materiais e métodos, uma parte de pesquisa, etc. Então, essa convencionalidade de cada uma das áreas é aquilo sobre o qual a terminologia se debruça e é o que mostra a evolução da sociedade. A importância do grupo é, primeiro, por existir esse tipo de formação no curso, que antes a gente não tinha, né? E também por desenvolver a terminologia como área de estudos e como produção, né? Hoje a importância da terminologia e o grande desenvolvimento, a grande presença de existência de termos técnicos está vinculadas ao desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade contemporânea. Para saber mais sobre o TermSul e acessar o material de pesquisa disponibilizado pelo grupo, acesse o site www.urgs.br/TermSul.